Então, vamos lá, segundo ano, presta atenção. Esse exercício 24, ele tá parecido com esse 19, até pelo desenho aqui vocês já percebem, né? O que eu quero que vocês fiquem atentos. Ele colocou uma pessoa e ele quer a altura do avião. Então, é o seguinte, eu vou descobrir esse valorzinho X e depois somar com 1,5. Essa vai ser a altura do avião, tá bom? Mas vamos ler o enunciado. Um avião está voando paralelamente ao solo, conforme demonstrado na figura. Marcelinho, cuja distância dos olhos até o solo, então a distância do Marcelinho até o chão é de 1,5 m. Avista o avião com um ângulo de 30 graus. Então, olha só, aqui eu tracei a reta, porque é a partir dos olhos dele, então ele está com um ângulo de 30 graus. Nesse momento, a distância do avião ao solo é igual a... Então, presta atenção. Primeira coisa, eu vou ficar atento ao que o exercício forneceu. Ele me deu um ângulo de 30 graus, ele deu essa distância 10, que está fazendo o papel da hipotenusa, e vai ser necessário que eu descubra o cateto oposto, que é o que eu chamei de x. Hipotenusa e cateto oposto, eu utilizo seno. Então, vamos lá. Seno de um ângulo qualquer vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Substituir pelos valores. Seno de 30 é meio. Isso vai ser igual. Cateto oposto é o x, hipotenusa é o 10. Multipliquei em cruz e descobri o valor do meu x. Legal, mas não é isso ainda que ele quer. Ele não quer essa distância, né? Então, eu sei que o h vai ser a soma deste valor x mais 1,5. Portanto, h, 6,5, tá? O 19, a historinha, é parecida porque depois no final eu vou ter que somar a altura da pessoa, tá? Mas o que acontece? Ele diz assim: uma pessoa com 1,70 m de altura, olha só, já desenhei a pessoa com 1,70 m, está em um plano horizontal e caminha na direção perpendicular a um prédio. Aí eu desenhei um prédio. Tudo bem, então ela está caminhando em direção ao prédio. Neste momento, ela consegue ver, olha lá, ela visualiza o ponto mais alto do prédio sob um ângulo de 30 graus. Então, neste momento, ela está vendo lá o topo do prédio com 30 graus. Perfeito. Porém, ao caminhar mais 3 metros, então ela saiu daqui e foi até aqui. Essa distância é de 3 metros. Ela passou a olhar agora o mesmo topo do prédio sob um ângulo de 45 graus. Nestas condições, a medida da altura do prédio em metros vai ser d, então presta atenção. Ele quer a altura toda do prédio. Pensa lá no exercício que eu fiz anteriormente. Eu chamei esse segmento de x, porque eu vou precisar dele para depois encontrar o h, tá bom? Então, vamos lá, presta atenção. Eu tenho aqui dois triângulos, eu fiz separadamente. Então, eu tenho esse triângulo menor, que tem um ângulo de 45, cateto oposto é x e cateto adjacente é y. E eu tenho esse triângulo maior, que ele tem um ângulo de 30, o cateto oposto é x e o cateto adjacente vai ser esse 3 mais o y. Perfeito. Olhando para o triângulo pequeno, cateto oposto e cateto adjacente, eu já sei que eu vou precisar da tangente. Então, vamos lá. Tangente de 45 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 é 1. Então, vai ficar 1 é igual a x sobre y. Multiplicando em cruz, acabei de descobrir que o valor do x é exatamente igual ao valor do y. Legal. Agora eu vou para o próximo triângulo. E eu vou trabalhar com tangente também, porque ele deu cateto oposto e cateto adjacente. Então, vamos lá. Tangente de 30 graus vai ser igual a x sobre
3 mais y. Só que eu acabei de descobrir que x é igual a y. Então, o que eu fiz? Onde tinha y, eu substituí por x. Agora, eu fiquei com uma incógnita só para resolver, uma variável para descobrir. Multipliquei em cruz. Aí ficou 3 vezes x, 3x. Isso vai ser igual a raiz de 3 vezes todo mundo que está aqui embaixo, certo? Apliquei a distributiva. Raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes x, raiz de 3 vezes x. Agora, o intuito não é descobrir a variável x, então tudo que tem o x, eu junto. Esse valor, raiz x vezes a raiz de 3, ele era positivo, foi para lá, negativo. Agora, eu vou colocar o x em evidência. Sobrou quem no parênteses? 3 menos a raiz de 3. Tudo isso é igual a 3 raiz de 3. Esse 3 menos raiz de 3 está multiplicando, foi para o outro lado, dividindo. Percebi que vou ter que racionalizar, porque não pode existir raiz, né? Não pode existir radical aqui no denominador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por um parênteses, onde o sinal da raiz está trocado. Ó, aqui era menos, então eu vou multiplicar por mais. E tudo que eu faço embaixo, eu também faço em cima. Aplico toda a distributiva, tanto em cima quanto embaixo, e vou chegar nessa situação. Olha só, 9 raiz de 3 mais 9 sobre 6. Só que ele pede o valor aproximado. Então, eu vou simplificar, ou simplesmente agora, nesse momento, no lugar de raiz de 3, eu poderia já substituir por aproximadamente 1,7. Mas olha o que eu fiz. Coloquei o 3 em evidência, porque era 9 raiz de 3 mais 9, certo? E consegui simplificar com esse 6. Cheguei nesta fração. Olha lá, nessa expressão, aliás. Agora, neste momento, no lugar de raiz de 3, eu substituí por 1,7. 3 vezes 1,7 é 4,1. Não é 4,1. 3 vezes 1,7, somado com 3 e dividido por 2, eu chego em aproximadamente 4,05, tá? Só que o que ele quer não é aquele pedacinho que vale x. Eu tenho que somar com quem? Com a altura da pessoa. 4 mais 1,7 é aproximadamente 5,7. Então, a alternativa correta da 19 é a A, tá bom? Porque ele deixou todos em 0,6, né? Tá bom? Por último, agora o exercício 8. Então, presta atenção. Ele deu um desenho, aqui é uma parede, tem uma escada apoiada. Então, ele fez o desenho em 3D e depois em 2D, né? Vamos usar esse do 2D, que tá muito mais fácil. Ele chama essa distância de x, essa de y. Ele fala para mim que o comprimento da escada é 5. E ele não dá ângulo. Mas olha o que ele fala. Ele fala que o seno do ângulo B é igual a 2 vezes o seno do ângulo C. Então, vamos lá. Ângulo B. Seno de qualquer ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Isso vai ser igual a 2 vezes, de novo, cateto oposto sobre hipotenusa. Só que aqui ele está se referindo ao ângulo B e aqui ao ângulo C, tá? Fui lá para o ângulo B. Cateto oposto é o x. Coloquei. Hipotenusa é o 5. Então, x sobre 5 vai ser igual a 2 vezes. Agora, eu mudei de ângulo, fui lá para o ângulo C, lá em cima. Cateto oposto a ele é o y. Então, fica y sobre 5. Eu tenho uma igualdade onde os denominadores são iguais, cancelei, tá? Cheguei na seguinte expressão, que x é igual a 2y. Vou guardar essa informação. Agora, eu estou vendo um triângulo retângulo.
vou usar o nosso amigo Pitágoras, que diz o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Aí, o que eu fiz? No lugar do x, eu tirei e coloquei quem? O 2y. Aí, eu encontrei 2y ao quadrado mais y. 2y ao quadrado, 4y ao quadrado, mais y ao quadrado. A soma disso, 5y ao quadrado. Esse 5 estava multiplicando, foi para o outro lado, dividindo. Encontrei o y, que era o item A. Então, y vale raiz de 5. Acabei encontrando o x porque era só multiplicar por 2, tá? Mas ele não é necessário para o item A, mas ele é necessário para o item B. Por quê? No item B, ele quer essa distância, ele quer que eu descubra essa distanciazinha do H, sabendo que a altura da parede são 6 metros. Então, olha só, eu sei que tudo isso vale 6. Então, se eu fizer 6 menos o x que eu descobri, eu encontro o H. Foi isso que eu fiz. Olha só, 6 menos x vai ser igual a 6 menos 2 raiz de 5. Eu consigo dar uma simplificadinha aí, colocando 2 em evidência. Então, ficaria 2 vezes 3 menos a raiz de 5. Estes são os 3 exercícios, tá bom?